Esses dias eu estava conversando com um familiar meu e eu cheguei a essa conclusão. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não estaria aqui e, inclusive, com certeza eu não estaria falando de Deus aqui nesse vídeo. E é isso que eu quero contar aqui hoje. E por que que eu cheguei nessa conclusão? É exatamente isso que eu quero contar aqui. Porque a minha história, ela não é uma das mais bonitas, sabe? Eu não cresci numa família linda, maravilhosa. O passarinho aqui tá gritando aqui. Eu não cresci numa família linda, maravilhosa, onde a família tá reunida para almoçar, né? A família tá tudo junto ali na horário do almoço, eles sentam na mesa para tomar um café, né? Eu até contei meu testemunho aqui outra vez. E com certeza vai complementar aqui com o que eu vou falar aqui, né? Porque quando eu fui para Deus, foi por causa da dor. Eu tinha passado por muitos problemas, rejeição, abandono, né? Fui abandonada de bebê quando eu nasci. E eu até no dia que eu estava conversando com esse familiar meu, eu falei, cara, se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria aqui. Inclusive esse familiar é meu marido, né? E eu falei assim, eu acho que eu nem teria casado contigo. E ele falou, é verdade. Porque eu tenho certeza que se a minha vida tivesse linda, maravilhosa, eu não teria me entregado para Deus. Porque quando eu fui para Ele, tava assim, a minha vida tava horrível, sabe? Tava tudo horrível. A minha vida sentimental. Eu era frustrada. Eu era muito frustrada na minha vida sentimental. Eu sofria. Quando eu gostava do rapaz, ele não gostava de mim. E quando ele gostava de mim, eu não gostava dele. Na minha vida profissional, eu não tinha sucesso. Porque eu arrumava um trabalho e eu não me firmava naquele trabalho, sabe? Eu não conseguia me firmar naquele trabalho. Quando eu... Familiar também. Quando eu tava com a família, eu não tinha aquele carinho, né? Que uma criança gosta de ter. E eu cheguei a essa conclusão. Que o sofrimento, a dor, ele nos leva a Deus, né? A dor que o ser humano passa, ele leva a Deus. Não é a vontade de Deus que o ser humano sofra, mas lá atrás, quando Deus deu a ordem a Adão e Eva, Eva escolheu desobedecer a Deus. E por causa daquele pecado hoje, a geração de geração vai sofrendo, padecendo. Mas Deus permitiu que eu tivesse sofrido para mim estar aqui hoje, né, contando meu testemunho e falando disso. Que tudo que o ser humano passa hoje, a dor, o sofrimento, é para que ele se volte para Deus. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre a dor leva o ser humano até Deus. Eu conheço muitas pessoas que estão ao meu redor, que estão sofrendo, estão gemendo, e a gente fala, tem um caminho, mas aquela pessoa ela não quer. Aquela pessoa ela não quer. Então, se já com o sofrimento, a pessoa sofrendo, ela não quer, então para pensar, imagina se a vida dela fosse boa, né? Se ela não estivesse sofrendo, ela não ia buscar Deus. Eu não iria ter me entregado a Deus, eu não estaria aqui falando dele para você que está assistindo esse vídeo, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui, eu não sei nem se eu estaria viva. Porque Deus me deu muitos livramentos. Mas se tu clicou aqui nesse vídeo com esse pensamento, por que Deus permite o sofrimento? Para que o ser humano se volte para Ele. Para que o ser humano se converta, ele se abandone o caminho errado. Porque quando Jesus ele veio para salvar a humanidade, as pessoas elas não quiseram Ele. Mesmo Ele tendo vindo, pagado tudo, ter sofrido por nós, né? A gente não quis Ele. Eu não quis Ele contar tudo legal. Quando a minha vida tava, tá legal, eu tô namorando com um rapaz aqui, esse rapaz ele gosta de mim, nossa, que legal, né? Não teria isso. E olha só como Deus é maravilhoso. Eu tô aqui, eu falei, eu preciso gravar esse vídeo para mim abençoar a vida das pessoas. Eu tô aqui num bairro, num lugar bem desertinho aqui. No meio do nada, eu falei, eu preciso fazer esse vídeo no meio da natureza, onde as pessoas venham ver realmente
esse vídeo, elas vêm se conectar, né? E inclusive eu vim de carro aqui pertinho, né? E o meu marido tá ali dentro do carro ali, né? Nós dois temos seguido a Cristo, uma vida abençoada, né? Mas o sofrimento me deu a vida que eu tenho hoje. Não que você precisa sofrer, é a vontade de Deus que eu sofra, né? Já sofreu, não é isso. Mas tem um propósito, o sofrimento tem um propósito. Porque se não tiver a dor, o ser humano não se volta para Deus. Ele não se volta. Se já com a dor, o ser humano ele não quer se voltar, então imagina se não existisse a dor. Tá bom? Eu espero que esse vídeo venha esclarecer a tua dúvida. E isso aqui foi algo que Deus me mostrou, me revelou um dia. E eu falei, eu vou fazer um vídeo desse para abençoar a vida das pessoas. E com certeza elas vão tirar essa dúvida, por que que Deus permite o sofrimento. E se tu gosta desse conteúdo, já se inscreve aí no canal, que eu sempre vou estar compartilhando o vídeo aí para abençoar a tua vida. Tchau!